dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jó, capítulos 24, 25 e finalizando no capítulo 26. Nos capítulos 24, de 1 a 12, vimos aqui que Jó volta a falar sobre a prosperidade do ímpio. Ele já demonstra que muitos ímpios e profanos vivem confortavelmente. Aqui ele destaca que muitos desafiam abertamente todas as leis da justiça, triunfam com os maus costumes e não os vemos ser chamados a prestar contas neste mundo. Destaca os que fazem o mal a pretexto da lei e da autoridade, e os ladrões, os que fazem o mal pela força. Ele diz: mas Deus não leva em conta a sua oração, isto é, ele não envia de imediato seus juízos, nem os torna exemplos, e assim manifesta a todo mundo o quanto são nécios. Porém, o que obtém riquezas, não por direito, será um nécio em seu final. Dos versos 13 a 25 do capítulo 24, Jó, irmãos, parece concordar com seus amigos quanto ao que deveria acontecer aos perversos. Seu problema é que, muitas vezes, as circunstâncias não seguem esse padrão, ou melhor, nem tem padrão algum. Ele insiste que é imprudente julgar a retidão ou a falta de retidão de uma pessoa simplesmente com a base no seu nível de prosperidade. Aparentemente, parece natural que a prosperidade seja pertencente ao justo e não ao injusto, mas os fatos não são esses. Tem rico, irmãos, honesto e próspero, mas também tem pobres honestos, ricos desonestos e pobres desonestos. A moral ou o caráter de um homem não podem ser avaliados pelas suas posses e bens. A punição dos perversos é altamente desejada por todo o justo e pela própria justiça, e eles, com frequência, parece que escapam dela. Por isso que se clama tanto por justiça na terra dos viventes. Com relação à prosperidade do ímpio, dos perversos, que fazem coisas erradas e prejudicam os outros para obterem suas vantagens, por fim, Deus irá levá-los à ruína, ainda que somente depois da morte. Jó está pedindo, irmãos, nos versos de 18 a 25, para que os malfeitores sejam corrigidos em vida. No entanto, isso é demasiadamente lento. Nós cremos, irmãos, que se não morrêssemos e Deus governasse o mundo dos homens, né, mortais e imortais, a justiça seria vista com toda a certeza. Quando juntamos os versos de 23 a 25 ao primeiro deste capítulo, passamos a entender o motivo e o sentido do capítulo. Jó estava tentando mostrar que os perversos são, de fato, punidos, mas que o processo acontece aos poucos. Nos versos 23 a 24, uma frustração para os justos que querem ver a justiça feita completa e sumariamente. Em discussões acerca da existência de Deus, um dos temas preferidos dos que não creem em Deus é a justiça, pois eles não entendem ela por causa de seu aparente triunfo de uma certa forma temporária. Veremos na sequência, irmãos, o pequeníssimo discurso de beldade que falara que o homem não pode justificar-se diante de Deus. Interessantes os temas e discussões em Jó sobre a vida, a justiça e o sofrimento, e Deus em tudo isso. Como sabemos, irmãos, que nas discussões com os que não creem em Deus,
que quase sempre o assunto se volta para a questão da justiça. E eu logo, irmãos, indago do crente que aquele senso que ele tem, pelo qual invoca a justiça, e essa, como eu posso dizer, esse senso, ele não vem dele, mas da própria justiça. Ou seja, ela vem de Deus. Ninguém, em sã consciência, busca razões na injustiça, na mentira, na falsidade, mas em valores reais que somente estão presentes em uma divindade, um ser moral, em Deus, no próprio Deus. Não há ordem, nem verdades, nem injustiças, nem mentiras no caos, ou no nada. Sendo assim, todo aquele que não crê em Deus é um crente que não o conhece. Em Jó capítulo 25, a partir do verso 1, a resposta final de Bildade foi fraca. Ele ignorou os exemplos de Jó sobre a prosperidade do perverso. Em vez de tentar contestar Jó, Bildade acusou-o de orgulho, por afirmar que o seu sofrimento não era resultado de qualquer pecado. Jó nunca alegou ser isento de pecados, mas que o seu pecado não poderia ter causado tamanha dor e infortúnio para a vida dele. Nos versos 6, fica importante compreendermos que Bildade, não Deus, estava chamando as pessoas de vermes. Os seres humanos são criados à imagem de Deus, como vimos em Gênesis. Em Salmos, capítulo 8, verso 5, a afirmação: "Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos", se refere ao homem. Bildade pode ter apenas utilizado uma poética descrição para contrastar o nosso valor com o valor e o poder de Deus. Para nós, irmãos, a chegarmos a Deus, não precisamos rastejar como vermes. Podemos nos aproximar dele com confiança, pela fé que a sua palavra nos garante. Para a Bildade, irmãos, Deus é soberano, temível, autoritário, onipotente, onipresente, inacessível e transcendente. Sua teologia tem muita verdade, mas está misturada com falsidade. Ele não crê que Deus possa justificar o ser humano. Bildade apresenta Deus como onipresente para punir pobres mortais e transcendente a ponto de ser indiferente aos humanos, tratando-os como vermes. Mesmo confrontado por tal visão carrasca de Deus, Jó não se apostatou. Ele não deu motivos para Satanás gloriar-se. É perturbador, irmãos, ver os amigos de Jó falando sobre Deus com ares de tanta sabedoria, quando na verdade não fazem ideia do que estão dizendo. Com muita frequência, aquele que mais fala sobre Deus é o que menos sabe sobre ele. E isso acontece muitas vezes. Tendo o homem, irmãos, sido criado de forma tão especial, ele se tornou a coroa da criação. E é por isso que Satanás o inveja, querendo destruí-lo e fazê-lo cair como tentou como o primeiro casal. A ideia presente no universo científico, irmãos, daqueles que não creem em Deus, é mostrar que o homem é tão insignificante como a sua moradia. A Terra já não é mais o centro do universo como se pensava antigamente. E essa verdade foi um triunfo da ciência que, ao ver-nos, jamais contradisse a Bíblia ou a ideia de Deus. Bildade, irmãos, desconhecia essas verdades bíblicas de que o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, conforme explicado acima, é a coroa da criação e que todo o universo foi criado por causa dele. Nossa insignificância astronômica, irmãos, física e também temporal,
não nos torna menor em importância em todo o universo criado por Deus. Mesmo sendo o homem a coroa da criação, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele e por ele. E aqui nós temos uma referência maravilhosa em Romanos, capítulo 11, versos 36. Jesus, irmãos, a quem pertence toda a glória, louvor e honra, afinal, nele vivemos e nos movemos e existimos. Jó, no capítulo 25, finalizando. Vemos que Bildade continua insistindo que Jó havia cometido pecado, e isso era irremediável. Não importa o quanto o servo de Deus o argumentasse, o argumento de Bildade continuava o mesmo. Pessoas, irmãos, como Bildade, são muito difíceis de relacionamento. São aqueles que sempre têm razão, os donos da verdade. E o pior, só descobrimos a pior parte desse lado nelas quando estamos passando por alguma dificuldade. O cuidado que devemos ter, irmãos, é o de não ser pessoas como Bildade. Precisamos vigiar para que a religião não nos torne ácidos e insuportáveis. Devemos sim salgar e iluminar o mundo, mas com amor e se importando de verdade com os que estão se sentindo e vivendo em dificuldades. Não devemos, irmãos, agir como os amigos de Jó ou como os fariseus, que estavam mais preocupados em recomendar o que não viviam do que, de fato, agradar a Deus, agradar ao Senhor. Capítulo 26, a partir do verso 1. Jó fez aqui, irmãos, um discurso mais longo do livro. São aqui 6 capítulos, tecendo imagens do mistério e o poder do Deus de um belo poema de confiança. Começando por rejeitar sumariamente a última resposta de Bildade como irrelevante, Jó disse a ele e aos outros amigos que eles não poderiam conhecer tudo sobre Deus. A sabedoria não tem origem nesta vida ou na mente humana. Ela vem de Deus. Jó, irmãos, então defendeu sua vida honrada e honesta. Ele havia efetivamente procurado viver segundo a vontade de Deus. Enquanto admitia não ser perfeito, Jó sustentava que os seus motivos estavam corretos. Dando continuidade entre os versos 2 e 4 do capítulo 26, com grande sarcasmo, irmãos, Jó atacou os comentários de Bildade. As explicações teológicas dos amigos de Jó não trouxeram qualquer alívio, pois não conseguiram traduzir seu conhecimento em um conselho útil. Ao lidar com as pessoas, é muito mais importante amá-las e compreendê-las que analisá-las ou dar-lhes conselhos. A compaixão, irmãos, produz maiores resultados que a crítica ou até mesmo a culpa. Vimos também no capítulo 26 que Jó ridiculariza a resposta de Bildade. Suas palavras eram uma mistura de irritação e preferência de si mesma. Bildade deveria ter exposto diante de Jó as consolações do Todo-Poderoso, ao invés de seus terrores. Cristo, irmãos, sabe o que dizer ao cansado, e seus ministros não deveriam agravar aos que Deus não tem entristecido. Muitas vezes nos decepcionamos com com as expectativas em relação aos amigos que deveriam nos consolar. Porém, irmãos, o Consolador, o Espírito Santo, nunca erra nem falha em seu objetivo. A redenção, irmãos, se destaca em todas as demais obras do Senhor e podemos nos aproximar, experimentar a sua graça, aprender a amá-lo e andar com alegria e prazer
em seus caminhos. A base, irmãos, da controvérsia entre Jó e os demais é que estes injustamente pensavam que, por causa de suas aflições, Jó era culpado de crimes abomináveis. Eles parecem não haver considerado devidamente o mal e a justa retribuição pelo pecado. Tampouco consideraram os bondosos desígnios de Deus ao purificar o seu povo. Jó, irmãos, também endureceu o conselho com as palavras sem sabedoria. Porém, suas opiniões eram mais claras. Não parece ter confiado em sua justiça pessoal como base de sua esperança em relação a Deus. Contudo, irmãos, o que ele, de maneira geral, reconhece sobre o seu caso, com efeito o nega quando se queixa de seus sofrimentos, por serem imerecidos e severos também. Essa mesma queixa, irmãos, demonstra o objetivo para que esses sofrimentos lhe foram permitidos, a fim de que o ser se humilhasse ainda mais diante dos olhos do Senhor. Capítulos 26, irmãos, finalizando, vemos que o servo de Deus, o servo do Senhor Jó, faz uma descrição poética da glória de Deus e da sua soberania. Com isso, ele rejeita os argumentos apresentados por seus três amigos, declarando que eles não sabem quem é Deus e o que ele faz, que a sabedoria deles não passa de vento. Em sua defesa, irmãos, ele argumentou que não era perfeito, mas que não via seus erros, alguns que justificasse tamanha calamidade. Jó aqui, irmãos, faz a questão de dizer que as palavras de seus amigos não dão alívio a ninguém e questionou a procedência da inspiração para suas palavras. E aqui, irmãos, como cristãos, nossas palavras devem ter o poder de edificar a vida das pessoas. E se elas estiverem fundamentadas na palavra de Deus e não forem armazenadas em seu coração amoroso e devoto, alcançarão de maneira eficaz ao seu próximo. A alma, irmãos, contrita é consolada pelas palavras de quem serve ao Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, convida a todos para ir até Ele e encontrar descanso e paz para a alma. E aqui nós temos uma referência em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. E eu peço aos irmãos que leiam essa referência para um melhor entendimento do que eu acabei de dizer. Amém? E finalizando, irmãos, o livro de Jó, no capítulo 26. Jó fala de Deus e do reino de Deus, colocando argumentos em resposta a seus amigos, que nos fazem refletir no conhecimento que ele tinha da graça e da misericórdia de Deus, apesar dele mesmo. Ele entende, irmãos, ao final, que tem muito a aprender e a conhecer desse Deus infinito e que nossa estadia aqui, irmãos, nessa vida é muito curta para nos deixarmos levar pelo mal. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jó nos capítulos 24, 25 e capítulo 26. Que os irmãos, em nome de Jesus, tenham uma excelente leitura e meditação e aguardo os irmãos para os próximos capítulos que estaremos meditando amanhã. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até amanhã, amados irmãos.